A produção de florestas cultivadas é uma das atividades mais importantes para a economia do estado de Santa Catarina, em especial para a região do Alto Vale do Itajaí. Desde o cultivo ao beneficiamento, a geração de renda e emprego tem sido uma constante desse importante setor, que ao longo do tempo contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da nossa região. É com imensa satisfação que iniciamos o seminário Refloresta Alto Vale. Esse evento leva o nome do primeiro programa de incentivo ao reflorestamento que foi idealizado em nossa região pelo Grupo Sindimad Floema, grupo que reúne as principais empresas do setor florestal do Vale do Itajaí e hoje apoiado pelo governo do estado de Santa Catarina através da ação técnica e institucional da EPAGRE. Durante o dia de hoje, os palestrantes convidados apresentarão tecnologias de produção, informações do mercado da madeira e linhas de crédito disponíveis aos produtores para apoiar a implantação de florestas ecológica e economicamente sustentáveis. A todos, desejamos um bom evento e que ao final desse dia surjam novas ideias e propostas que possam contribuir para ampliar e consolidar os objetivos do programa Refloresta Alto Vale. O evento terá palestras no período da manhã e continua à tarde. E o almoço será servido aqui mesmo de forma gratuita, então peço que todos fiquem aqui com a gente. Para abrir o ciclo de palestras, chamamos o senhor Ricardo Roseni Rossini, presidente do Grupo Sindimad Floema, diretor administrativo da madeireira Roseni Rossini Limitada, formado em administração pela Unidave, MBA em negócios internacionais e comércio exterior pela FGV. Bom, pessoal, como já me apresentei há pouco, meu nome é Ricardo, presido o Grupo Sindimad Floema, tá? E estamos à frente, juntamente com a nossa equipe, do programa Refloresta Alto Vale. Vamos lá. Afinal de contas, quem é esse Grupo Sindimad Floema? Quem são esses caras? Aonde eles estão? O que eles fazem? Enfim, a Sindimad Floema é um grupo que atua no desenvolvimento, e cuidando dos interesses da indústria madeireira há mais de 35 anos aqui no Alto Vale. Representa o Médio e o Alto Vale em todas as questões que estão relacionadas a questões sindicais e relacionamento com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Mas quem são esses caras? Bom, esses caras são essas empresas aqui. E aí começa a ficar mais familiar, porque são rostos que vocês veem e marcas que estão associadas com as cidades de vocês. São essas indústrias, muitas delas quase centenárias, de origem familiar, na grande maioria, que compõem esse grupo. E que consomem aí um volume muito interessante de madeira, que levou essa região do estado a ser, mesmo sem floresta adequada, o segundo maior processador de madeira do estado de Santa Catarina. Qual a intenção do programa Refloresta Alto Vale? Conciliar o consumo da indústria com a produção florestal regional, que hoje se encontra em total descompasso. E vocês vão entender o porquê na sequência. Como é que surge o programa Refloresta Alto Vale? Tudo na vida da gente começa com dor, Normalmente começa com uma dor. E nós passamos a ser provocados e cobrados por parte dos nossos associados quando nós nos deparamos com essa situação. Exportação de madeira in natura. A indústria arrepiou o pelo. E, obviamente, que nós, demandados por esse pedido, fomos entender o porquê disso, qual a origem disso, e qual seria o impacto disso para as indústrias do Alto Vale. Afinal de contas, somente estamos cortando madeira hoje porque alguém, há 20 anos atrás, a plantou. Comentava isso com o Mauro um pouquinho antes ali no café. Então, vocês sabem, o Alto Vale é riquíssimo em florestas de eucaliptos. E com essa pesquisa, passamos então a fazer o quê? Vamos pesquisar, vamos entender qual é o perfil do nosso associado.
qual que é essa dificuldade? Por que essa demanda? O que está doendo? E aí nós começamos a entender o perfil de consumo que nós tínhamos aqui. E é onde a gente percebeu esse total descompasso do mercado florestal ofertando e da indústria florestal demandando aqui na nossa região. Bom, para começar, nós levantamos aqui, dentro desse grupo, um consumo de 160 mil toneladas, pouquinho mais de 160 mil toneladas mensais de madeira. E aí começa a ficar interessante. Por quê? Porque apesar de nós estarmos enterrados aqui num mar de eucaliptos, nós viramos para a nossa indústria e perguntamos, afinal de contas, o que vocês consomem? E, olha lá, apenas 16% do nosso consumo regional é com base em eucaliptos. Não pode. É isso aí. E por quê? Porque as características das indústrias que estão aqui instaladas, elas são muito inerentes à questão da exportação. Essas empresas exportam, e mais à frente a gente vai ver, vários produtos para vários mercados e, na grande maioria, à base de pinos. Por quê? Porque isso é uma leitura, isso é um perfil do mercado internacional de madeiras. Ok? Então, começa aí a se desenhar para que tipo de mercado e de que forma nós temos que nos posicionar enquanto investidor, porque o que vai demandar, se optamos por uma espécie ou por outro, é o consumidor final, é o mercado global, que é o contexto em que essas indústrias estão inseridas. Ok, mas eu plantei eucaliptos, eu acho que esse mercado vai crescer. E de fato vai. Mas ele vai, em 10 anos, para cá. Vamos atingir aí, pelas perspectivas de mercado, 265 mil, um pouquinho mais de 265 mil toneladas. E, realmente, nós vamos ter uma evolução no consumo de eucalipto, que vai saltar de 14% para 19%. Ou seja, o pinus, ele continua sendo a essência, de forma como a gente faz a leitura e mostra essa tendência de mercado. Ele vai continuar participando aí com 80% do mercado. O que eu quero dizer com isso? Por que esse dado é tão importante para os negócios dos senhores? Porque ele indica exatamente uma proporção que deve ser aplicada, ou que nós sugerimos que seja aplicada na hora de formar a floresta. Quem atua aqui no mercado agrícola sabe que o excedente de oferta faz com que o preço despenque, independente da questão da qualidade. Então, dá aqui um indicativo muito alinhado com o que a indústria do Alto Vale vai consumir, tanto em termos de volume, está lá em cima, como em termos de qualitativos, o que de cada um. Então vocês podem observar que mesmo com a evolução do mercado de eucaliptos, o pinus é avassalador. É uma espécie que é global, é uma commodity global, que é utilizada na construção civil, na indústria moveleira e também na indústria de embalagens, com muita força. E isso faz com que a gente tenha esse comportamento no mercado. Seguindo. Aqui tem um dado ainda mais importante e interessante para vocês, investidores florestais. Desse grupo, Sindimad Floema, 70% das empresas possuem, de fato, alguma floresta. Não está aqui, mas apenas uma empresa desse grupo hoje está numa condição de autossustentação, de autossustentável. O que pode mudar em função do crescimento. Então, entendam que a partir daqui você consegue ter um mapa de que sim, posso plantar, porque mesmo que essas empresas continuem plantando, eu ainda terei mercado. 30% delas não plantam nada, 70% plantam, mas não são autossuficientes e tem uma demanda crescente, que é o reflexo do mercado internacional de madeiras. Aqui, a gente consegue ter uma noção do número de produtos, são N produtos aqui que falam de madeira beneficiada, fala de cabo de vassoura, madeira serrada, compensado, embalagem. E vejam, a madeira para construção civil e, na sequência, a embalagem são os dois maiores indicativos aqui que a gente tem. O que isso significa?
madeira serrada em bruto. Ok? Então, existe um espaço muito grande para que a indústria madeireira se desenvolva ainda mais como indústria, para evoluir não apenas do processamento primário, mas para um processamento secundário, uma industrialização, um beneficiamento, enfim. Existe uma tendência muito grande que os menores aqui identificados cresçam, justamente pela evolução do formato da indústria, né? Já que nós temos aí uma quantidade de terra finita, temos uma situação de legislação cada vez mais restritiva, isso irá com certeza nos colocar numa necessidade de industrializar mais aquilo que nós temos, uma vez que não é uma safra anual, uma safra que leva aí uma década e meia, né? Quiçá 2 décadas em alguns planejamentos. Planejamento, até vou abrir um parênteses aqui, planejamento, em termos de floresta, eu acho que é tudo, tá certo? Porque você começa pelo fim. Mas como assim, cara? Não, você começa plantando a sua floresta sabendo qual vai ser o seu uso final. Porque se você não tiver essa decisão muito bem definida no seu projeto, e aqui a gente tem várias pessoas que podem até me avalizar nesse aspecto, se não tiver bem definido o perfil do que você quer fazer com essa floresta, você possivelmente não vai ter sucesso, porque você fica em cima do muro, nem para um lado nem para o outro, né? E quando você fica em cima do muro é que nem gato, né? Só toma pedrada. Enfim, dos outros fatores muito importantes é saber o seguinte: mas devemos aumentar a área plantada? É esse o interesse do grupo Sindimar Floema através do Refloresta Alto Vale? Não. Não. O nosso interesse é tão somente apresentar uma alternativa de renda adicional, que obviamente serve de matéria-prima para toda essa indústria, e é o mercado que está sendo mostrado aqui, mas acima de tudo, ela é muito mais do que matéria-prima. Ela é geração de riqueza, ela é dinheiro na veia, desde que seja feita da forma correta. E nós não precisamos para isso aumentar a área, nós precisamos aumentar produtividade por hectare. Através de quê? De técnica, de orientação, que é o que a gente tem aqui. Que essa é a essência do programa Refloresta Alto Vale. E olha só, vou mostrar para vocês que a gente já tem hoje, considerando a área aqui, toda a área da EPAGRE, isso aqui foi uma contribuição muito importante da EPAGRE, num evento que a gente teve lá muito antes do Refloresta Alto Vale. Foi uma das maiores contribuições. Nós percebemos aqui, através desse gráfico, que nós não precisamos aumentar a área de plantio de floresta. Nós precisamos melhorar a qualidade e alinhar com os propósitos, com a necessidade da indústria. E está aqui a prova disso. Essa é a área que compreende toda a região da EPAGRE aqui da nossa região, ok? Somados aqui ainda Apiúna, Itaiópolis e Santa Terezinha, ok? Está aqui. O volume florestas, matas plantadas. 16,7% do uso do solo está com matas plantadas, ou seja, tem muita floresta. Mas por que a indústria não se beneficia disso? Justamente porque a grande maioria disso está coberta com eucaliptos, e a nossa indústria consome hoje 84% daquele volume de 160 mil toneladas em pinos. Por isso a necessidade de nós, à medida que formos evoluindo com a colheita, irmos adequando a necessidade da nossa região, que consequentemente nós não vamos ficar dependentes de uma sorte temporal. Agora eu vou exportar tora. Não. Você cria um valor, você cria uma renda em cima de um mercado existente que te passa as informações do que ele vai consumir dentro de 10 anos, dentro de 15 anos, que é o que a gente está fazendo exatamente nesse momento, né? Então, não temos necessidade de ampliar a área, mas temos necessidades de alinhar com o nosso consumo e aumentar a produtividade. E é isso que nós vamos ajudar vocês a fazerem. Traduzindo aí em miúdos, tá? São 534, aqui ó, dos 534 mil hectares, né, que compõem aquela pesquisa, 92 está sendo coberto por floresta plantada. Ou seja, considerando o número de propriedades que tem nessa área, esse dado vem do IBGE em 2017, nós temos florestas de 3,8 hectares em média. Ou seja, é justamente a proposta que nós apoiamos, de não tornar
o Alto Vale ou o Médio Vale uma monocultura florestal. Não, pelo contrário. A floresta tem que integrar como rendimento, ela deve integrar e pode integrar porque ela é um excelente negócio, repito, desde que feita da forma correta, seguindo os preceitos e fazendo um planejamento alinhado com o propósito final de cada um que os senhores eventualmente irão investir. Bom, deixo para vocês aqui também conhecer um pouquinho mais, além no final das nossas redes sociais, mas aqui a gente tem o nosso vídeo institucional, né? Gostaria de apresentar isso para vocês, na sequência a gente continua aqui. O Alto Vale já é o segundo maior processador de madeira do estado de Santa Catarina. E detalhe importante, esta região não possui florestas de pinos na proporção necessária para o setor. O crescimento sustentável de nossas indústrias é um grande desafio, que torna-se, para você produtor rural, uma grande oportunidade de negócio. Hoje, o setor madeireiro vinculado ao grupo Sindimad Floema gera mais de 5.000 empregos diretos e consome 161.200 toneladas por mês de pinos e eucaliptos. São diversos produtos sendo gerados a partir da madeira, pertinho de você. Nos próximos 10 anos, as indústrias do Alto Vale aumentarão o consumo de madeira em mais de 100.000 toneladas mês, sendo 70% em pinos e 30% em eucaliptos. Quer motivo maior para investir em florestas? O programa Refloresta Alto Vale auxiliará em todas as fases de implantação de florestas, com dicas técnicas que vão desde o preparo do solo, plantio e manutenção da floresta, bem como o quanto você poderá faturar. As florestas plantadas se desenvolvem em perfeita harmonia com a Mata Atlântica presente em nossa região, conciliadas com outras culturas, gerando uma renda extra em sua propriedade rural com alta liquidez para uma rede de indústrias que está perto de você. Com o programa Refloresta Alto Vale, a sua propriedade rural pode muito mais. Venha crescer com a gente! Bom, pessoal, nada na vida da gente a gente faz sozinho, né? Então, eu tenho que começar aqui e agradecer. Primeiro, eu tenho que agradecer a nossa equipe, a equipe que trabalha para fazer esse evento, para dar sustentação ao Refloresta Alto Vale. E, peraí, eu vou fazer diferente. Ô, Ricardo, vem cá. Juliane, vem cá. Jean, vem cá. Joari e Opa, vem cá. Os dois. Abandona o posto e vem. Pessoal, essa é a equipe que faz com que o Refloresta Alto Vale se torne a realidade. Não é apenas uma ideia jogada às redes de qualquer forma. Tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem bastante hora de campo, tem correria, né? E apesar da gente aparecer aí e ficar à frente disso, são eles que fazem a coisa acontecer. São eles que fizeram esse evento acontecer. Então, eu pediria para eles uma salva de palmas. E eu gostaria de também ressaltar as empresas, né? Além da EPAGRE e da Fiesc, que são instituições muito importantes para esse programa, as empresas que nos apoiam. São elas que acreditam nesse programa, porque elas entendem que a madeira é o sangue e a essência dos nossos negócios. Mais uma vez, muito obrigado a vocês por apoiar e trabalhar nessa iniciativa. Muito obrigado à presença de vocês todos. Desejo a vocês todos um excelente dia e um excelente evento. Um abraço e muito obrigado pela presença.